Olá, pessoal. Então a gente começa aqui a última atividade da semana de arte espírita, a segunda semana aqui na Cidade da Fraternidade. Meu nome é Edson, estou gravando essa reunião em que por enquanto estou aqui eu para conversar um pouco sobre o tema da música espírita no Obras Póstumas e um pouco de reflexões que a gente tem feito ao longo de já algum tempinho sobre esse texto. É uma alegria a gente poder estar aqui juntos nessa manhã de domingo para a gente poder refletir um pouco sobre essa mensagem tão seminal, né, no sentido de tem tantas sementes interessantes nessa mensagem, e a gente ofertou isso para nossa querida Deca, para poder partilhar um pouco desse conhecimento. Eu queria dizer de início que essa mensagem, a Deca está entrando. Ô, querida, tudo bem? Oi, tudo bem? Beleza, Vamos tudo ver. tranquilo. Querido, é o seguinte, eu tô gravando aqui, né? E aí eu tô começando. Vamos entrando, as pessoas vão entrando e a gente vai trocando ideia, porque depois eu quero disponibilizar isso aqui para para quem queira assistir. De repente pode se tocar uma pessoa, né? Como já me tocou muito esse texto, bom demais. Pode. Então eu meio que já tava meio que iniciando aqui mesmo, tá bom? Tranquilo. Que o que eu pensei é o seguinte, esse texto ele é tão assim importante, gente, ao meu ver, que é aquele tipo de texto que não podia ter deixado ter sido feito mesmo na época da codificação, porque ele me soa um pouco atemporal, vamos dizer assim, e como se fosse um trabalho inicial para alavancar uma série de questões que a gente vai abordar aqui ao longo desse cotejamento do texto, de alguns trechinhos que dão uma ideia daquilo que a gente vem já estudando há algum tempo e que a gente percebe que, como tem esse caráter quase universal, a gente pode ficar a vida inteira estudando. Então tá, então assim, esse texto, na verdade, ele é um texto assim, é, escrito pelo espírito de Rossini, que foi um maestro lá na Itália, cuja história basicamente ele compôs até uma certa idade, muito, 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 foi muito famoso, e de repente, de uma hora para outra, parou de compor. E aí ficou o resto da vida mais na calada, vamos dizer assim. Quando ele chega na erraticidade, depois de um tempo pede para ele, é pedido para ele, né, para ele trazer um pouco sobre o que seria música espírita e tudo mais. E aí ele vem numa primeira comunicação e basicamente o que ele fala nessa primeira comunicação que está no Obras Póstumas, no trecho Música Espírita, ele fala algumas coisas aqui que eu achei interessantes. Duas coisas me chamam a atenção. A primeira é que a música, assim como as artes, pode ter muitas ciladas, no sentido do orgulho e da vaidade. Então ele traz isso, né? Para esse cuidado que tem que ter nesse aspecto. E até é bom que a Deca está aqui, porque eu aprendi muito isso com ela, né? Muitas vezes, no caso da música, tá, gente? É possível que alguns irmãos deixem tarefas, vamos dizer assim. Aí me lembra se era isso mesmo, Deca. Deixem tarefas, meio que assim, para você virar um artista da deixando tarefas, vamos dizer assim, na casa espírita, no movimento e tal, para você virar tipo um artista, vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa não. Uhum. Só completando para ver se é a mesma ideia. Aham. Às vezes a pessoa não se dá bem lá. Oi. A pessoa não se dá bem no meio artístico, Uhum. digamos. Aí ela vai para uma casa espírita, mas ela transforma no palco pessoal dela. Uhum. Isso, Tá. né? Eu sempre comento isso, a gente precisa tomar esse cuidado. Que dentro de um movimento espírita, a gente está fazendo, está evangelizando, a gente não está sendo artista, né? Sim. Dentro da igreja, digamos que alguém aqui veja, está lá na igreja, então vamos refletir qual que é o lugar de cada coisa. Um local é o trabalho na arte, outra coisa é a evangelização com arte, né? Entendi. Então, esse aspecto que me tocou muito aqui, é essa coisa que você pode cair para vaidade, né? Nesse sentido
de querer ser o artista, que é louvado, como diz aqui na mensagem o, o Rossini, né, os ouvidos ficam, essa coisa de deleitar os ouvidos, né, deleitar as coisas, enternecer os corações, apresenta esse tipo de ciladas. Então a gente tem que se colocar no lugar da tarefeira espírita que usa esse aspecto que nós vamos comentar aqui, da harmonia, que é tão profunda, para tocar os corações. E acho que esse texto ajuda para mostrar para a gente em quais termos isso se dá, de uma maneira bem geral. Dá boas-vindas para Maria, seja muito bem-vinda, querida. A gente eu vou gravar já estou gravando, então depois a gente vai poder disponibilizar isso aqui, né, para todos nós. E vamos bater esse papo. Como estamos em poucos aqui, a hora que vocês tiverem algum comentário que vocês queiram fazer, só abre o microfone e a gente vai dialogando. De início, eu vou fazer a passagem aqui por vários trechos da mensagem, né, Maria? Bom dia. Bom dia, querida. Eu vou ficar sem a imagem porque eu tenho que terminar um serviço, mas vou estar ouvindo e participando. Tá bom, minha querida. Tá bom, perfeito. Bom, na segunda parte da primeira mensagem que eu queria trazer aqui do Rossini, que me chamou muita atenção, foi que ele disse, gente, eu não sou capaz de nesse momento, prestar os esclarecimentos que vocês estão me pedindo. Então ele foi estudar na erraticidade, e aí, depois disso, ele vai trazer na segunda mensagem, na verdade, ele versa muito mais sobre harmonia do que sobre a música em si, mas ele vai tocar sobre a questão da música. E ele, de início, fala que é um assunto muito difícil, esse assunto da harmonia. E ele já vai dando um exemplo para a gente. Quando a gente acende uma vela, aquilo acende uma chama, e essa chama emite uma luz. Ele vai dizer que a harmonia, ela é como se fosse a luz dessa chama. Ou seja, mas a luz não depende da chama. No caso, a música seria a chama e a harmonia seria a luz. Mas assim, ele diz que assim como a luz não depende da chama, ou seja, ela pode ser feita e existir independentemente da vela, então a harmonia existe sem a música, materialmente falando, né? Mas que aqui na Terra, como a gente vai ver, a música, quando ela é feita pelos elementos materiais que tem aqui, ela também vai acessar a harmonia, assim como a chama emite a luz. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer. Ele escreve de um jeito um pouco mais difícil de entender, mas a ideia é mais ou menos essa. A harmonia, gente, ela tem muitos graus, segundo Rossini, muitos graus. Ela é um degradê, assim, infinito. E isso faz com que, nos graus mais elevados, isso pode nos levar a êxtases, porque a gente acessa harmonias, digamos, superiores, que ele vai dizendo assim. Então isso pode gerar para um espírito um deleite, um encanto com harmonias superiores, que levam ele a um arrebatamento e uma prece. Gostaria de dizer uma coisa assim, bem prática, por exemplo. No ano de 2003 eu participei da minha primeira Comemofra. E eu lembro que naquele contexto que a gente vivencia na Cidade da Fraternidade, nesses momentos, por exemplo, de Comemofra, a gente tem acesso às músicas, aquele convivência e tudo mais, e é como se fosse esse momento de elevar ao êxtase, de certa maneira, os jovens, e você meio que fala assim, nossa, mas que coisa boa, eu nunca senti isso. E aí, quando você volta a viver a sua vida no dia a dia, você desperta, vamos dizer assim, né? Aqui no texto ele fala em relação à música, né? Mas eu estou fazendo esse paralelo com a Comemofra. Você desperta no seu dia a dia e você vai vendo que a sua vibração não era exatamente aquela que você vivenciou no evento, né? Mas que aquele evento te ajuda a buscar algo superior. Então esse é o paralelo que eu quero trazer. No texto ele diz assim, que o encantamento dessas harmonias superiores transporta então a elevadas esferas do mundo moral. Então a gente vai ver uma relação da questão da harmonia superior e também de um engajamento moral. Então o espírito entra a viver uma vida superior à sua
e assim desejar a continuar a viver para sempre. Então, desde que a harmonia deixe de penetrá-lo, ele desperta ou, se preferirem, adormece, volta para o seu estado normal, como a gente estava falando. Em todo caso, ele volta para a realidade da sua situação e dos lamentos que lhe escapam por haver descido. Se exala uma prece ao Eterno a pedir-lhe forças para de novo subir. Aí ele tem um grande motivo de emulação. Então, digamos assim, na casa espírita, no grupo de fraternidade, no movimento espírita, no movimento da fraternidade, no movimento espírita, estamos lá cantando. Então aquilo lá pode gerar para um amigo que está chegando pela primeira vez, vamos dizer assim, bom dia, Liliane, bem-vinda, querida. Oi, Edson, e a todos, bom dia. Bom Prazer dia. estar aqui, viu? Valeu, eu estou gravando, viu, Liliane, aqui desde o início, depois a gente vai compartilhar aqui essas. Bacana. Então, queridos, é o seguinte, imagine que alguém está chegando pela primeira vez na casa espírita, pegando esse trechinho do texto aqui que eu estava comentando com vocês. A pessoa pode ter um arrebatamento com aquilo, porque aquilo está dialogando no sentido harmônico, com uma harmonia superior àquela que a pessoa está acostumada a ter. E isso faz então com que a pessoa fale, nossa, eu, eu quero mais disso, né? Então, olha a importância da música é, como essa ponte para a harmonia, que a gente vai ver aqui que o Rossini vai usar outro termo para isso, mas um pouquinho mais adiante aqui no texto ele vai usar um outro termo para falar que a música ela é médium da harmonia. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, outra coisa importante sobre a harmonia que o Rossini traz nesse texto aqui do Obras Póstumas é que ele, na verdade, a harmonia ela é como se fosse um sentimento do espírito. Né? Assim como a gente consegue acessar a luz, entender as vibrações, a harmonia ela é também um sentimento do espírito. E, gente, como existem vários níveis de harmonia, então o texto ele vai dizendo aqui pra gente que a harmonia ela pode se expressar, vamos dizer assim, com diversas características. Me lembra um pouco de poesia assim mesmo. Uma tempestade, um raio, uma brisa, um relâmpago. Estou lendo trechos do texto mesmo. Uma neblina, pode ter até os despedaçamentos de um soluço, como diz o texto. É contínua como a réva, é precipitada como a catarata. Ele vai colocando aqui no texto, ela é calma como um lago, murmura como um regato. Ela é como se fosse assim, aquele coringa, vamos dizer, aquela energia coringa, que ela é tanto um sentimento do espírito, quanto também ela é uma propagação divina, no sentido bastante amplo, e que vai, digamos assim, se diferenciando conforme a esfera que a pessoa está. Então, quando a gente está falando de harmonia, né, nesse texto aqui, nessa compreensão que o Rossini nos traz, é algo realmente muito complexo, muito grandioso. Por isso que ele vai dizer assim, que ela é grandiosa como a natureza. Um pouco dos exemplos que ele estava nos dando aqui no texto. Eu não vou ler o texto inteiro com vocês, tá, gente? É um texto que está no Obras Póstumas. Vale a pena, como eu disse no início dessa gravação aqui, dessa conversa e tal, que é um texto que, para mim, ele é tão seminal, no sentido de ser semente mesmo, ele é atemporal também, que vale a pena a gente estudar várias e várias vezes. Então, acho que valia a pena esse esforço, né, Deca? De trazer um pouco mais dessas reflexões que a gente já está fazendo já há algum tempo nesse texto, porque eu acho que ele tem esse caráter que pode nos ajudar muito nas nossas tarefas da arte, da música, em especial, né? Mas como ele está tratando da harmonia como um todo, né? Então eu acredito que todas as artes vão beber dessas reflexões que estão aqui, mas em especial a música. Então ele diz assim, que é grandiosa como a natureza, né? Voltando pro texto. Bacana, né, Deca? Isso mesmo. Quando chega a esse último terreno, ou seja, da harmonia mais suprema, se confunde com a prece. Glorifica a Deus e leva ao arrebatamento, né? Aquele mesmo que a produz ou a concebe. Então, quando alguém está buscando produzir algo, dialogando com essa harmonia superior, a pessoa
é levado ao arrebatamento. E isso a gente ouve relatos e relatos de compositores, aí nos mais sentidos, diversos sentidos de modalidades artísticas, vamos dizer assim, né? Mas também para quem recebe. Então a importância disso para a casa espírita, ao meu ver, também é para assim, é um cartão de visita. É um cartão de visita para a gente ter uma música entoada com não só a qualidade artística, vamos dizer assim, que também é importante, mas sobretudo, como a gente vai ver aqui, a gente entendendo a harmonia como esse sentimento do espírito, como essa característica inata do espírito, e que a gente vai cada vez mais trabalhando ela e trabalhando outras características do espírito, que eu vou dizer logo mais aqui. Então, ó, o espírito tem o sentimento da harmonia e assim como o espírito tem a riqueza intelectual. Então ele está dizendo aqui que como eu estava falando, né, que é uma característica do espírito, a harmonia. Um e outro gozam constantemente de propriedade inalienável que granjearam. Então, só concluindo aqui, aí passar para a Deca a gente trocar essa ideia. Gente, é algo que a gente vai conquistando. Então, vamos dizer assim, é algo que em potencial a gente pode acessar o infinito, que é a harmonia suprema, divina, mas ao mesmo tempo, vamos usar um termo que o André Luiz usa de consciência desperta, né? Na série André Luiz, esse termo é consciência desperta. Então, a consciência desperta é isso. É o grau que nós temos de conhecimento da lei e que vai se ampliando. Então, vamos usar um termo aqui, a harmonia desperta. Seria mais ou menos isso. À medida que a gente vai, ou a riqueza intelectual desperta, a gente tem potencial infinito aí para seguir, mas a gente vai ampliando isso. Então, isso como característica do espírito, tanto a questão da intelectualidade como o sentimento da harmonia, como essa harmonia desperta, vai fazendo com que a nossa atuação artística, vamos dizer assim, com essa consciência espiritual, ela também eleve o nível, vamos dizer assim, do nosso captar da harmonia universal e, ao mesmo tempo, como que a gente passa isso para a música e isso chega nos ouvidos ou toca o outro espírito que está chegando na casa e que é arrebatado a um outro nível de harmonia. Veja como isso é complexo, né, gente? Não é uma coisa assim que é brincadeira falar disso, né? Deca, vamos lá, minha querida. A minha reflexão está um pouco lá atrás. Uhum. Mas, assim, o que eu estou fazendo uma comparação é como se fosse uma escadinha, né? Exatamente. Porque no início a gente usa a música para acalmar uma criança, para fazer funções pedagógicas, a gente ensina com música. E aí a música tem esse lugar de tocar a gente ou incomodar. Então, assim, eu fiquei imaginando uma escadinha para a gente entender que a música ela tá com a gente em vários fatores. E aí, quando a gente consegue prestar muita atenção nisso, eu acho que à medida que passa a gente só está evoluindo nesse sentido, a gente já consegue perceber, por exemplo, musicoterapia, tratamentos feitos com a música. Aí a gente já está num nível de entendimento científico que a gente percebe que, dependendo do nosso estado mental, o nosso corpo físico vai reagir. E aí, assim, nós que estamos estudando isso, a gente já pode entender que é necessário selecionar até o tipo de música que você ouve. Exatamente. O estudo de sexta-feira, a gente chegou nesse debate. A gente tem que ter discernimento para poder entender o que a gente ouve, o que a gente vê. E aí, pensando nisso tudo, a gente pode fazer um trabalho de evangelização com a gente mesmo. Vários alunos meus, às vezes, assim, né, eu trabalho com pessoas que às vezes têm algumas questões psiquiátricas desequilibradas. Aí eu falo, ó, se você não está dando conta nem de fazer uma prece, liga uma música. Põe uma música elevada, né? Põe um hino da sua igreja, põe uma música espírita e tal, para se acalmar, porque o trabalho da música, a música vai agir até no ambiente que a gente está. Aí eu queria, assim, comentar isso. Maravilhoso.
Tem tudo a ver com esse texto, assim. Tudo a ver. Porque quando a gente pensa na harmonia da música, ela consegue equilibrar o nosso íntimo, o nosso espaço, ela consegue preparar um ambiente evangelizador, espiritualizante. Então, que a gente saiba usar e abusar da música, porque ela está aí para nos ajudar, né? Com certeza. Dar as boas-vindas para a Jaci, que está chegando aí também. A gente está gravando, viu, Jaci, desde o início aqui, essa conversa, esse bate-papo. E eu estou pegando alguns trechinhos do livro, dessas mensagens, que eu não canso de dizer, essa é uma mensagem seminal. Tem muitas sementes interessantes aqui nesse texto do Música e Espírito, que está no Obras Póstumas. E a gente está fazendo uma passagem em algumas partes do trecho, do texto, e aí daqui a pouco a gente abre para uma coisa mais ampla. Eu queria comentar com vocês agora, que também está lá no texto, gente, olha como a harmonia é interessante. O texto vai dizer que a harmonia, a ciência, a intelectualidade e a moral são as 3 grandes concepções do espírito, são características do espírito. Aí ela fala que a harmonia arrebata, que é isso que a gente estava falando, né, Deca? Você estava dando exemplo aí de falar, você não está conseguindo fazer uma prece? Coloca uma música boa e tal, a pessoa eleva o tônus vibratório dela. A segunda, ou seja, a ciência esclarece o espírito, é o que a gente está tentando fazer aqui, tentando entender um pouco dessa mensagem do Rossini, que é muito profunda. E a terceira o eleva, ou seja, a parte moral, né? A virtude, está falando aqui. E quando essas 3 estão no máximo, no ápice, aí a gente se torna espírito puro, diz o texto aqui. Possuídas em toda a plenitude, elas se confundem e constituem a pureza, que é os espíritos puros. Então, quando a gente trabalha com uma dessas características na arte, né, que é beber da harmonia, a gente está arrebatando. É um trabalho muito importante para depois o espírito ter vontade de querer voltar a esse mesmo estado vibratório, vamos dizer assim, e aí entender que ele precisa se moralizar para tanto. E se moralizando para tanto, vai trabalhar a terceiro aspecto, que é o moral. E não tem como chegar no terceiro aspecto sem ter mais ciência, ou seja, sem ter mais conhecimento. Então as 3 coisas estão intimamente correlacionadas nesse sentido. Bom, a harmonia, gente, nos faz cogitar da grandeza de Deus, das alegrias infinitas, né? E o que mais que eu quero falar aqui? Um pouquinho mais para frente. O sentimento, quando a gente está compondo, agora vamos entrar mais na música. A gente está finalizando aqui essa primeira parte. Seja bem-vinda, Salete. A gente está gravando aqui essas reflexões, tá, gente? Para depois colocar aqui no YouTube do Mofra. Gente, nós vamos falar um pouquinho agora, tá, da questão do sentimento. O sentimento, quando a gente está compondo, né, pensando em música em específico, que é o que versa esse texto, mas também pode ser mais amplo. Então, o sentimento é uma harmonia. Mas a sensação no ouvinte, naquele ouvinte que está chegando na casa espírita, está chegando numa comemófora, está chegando numa semana da fraternidade, está chegando numa reunião pública, de uma casa, de um GFE, de um grupo espírita, também é harmonia. Só que tem uma diferença. Uma ela é concebida, né? Ou seja, nesse sentido de composição, de beber da harmonia universal, e a outra é recebida pelo outro, que não estava pensando naquilo, mas de repente é arrebatado, é mexido com aquela harmonia. E aí ele vai falar uma chave aqui pra gente. Ele vai dizer assim, ipsis litteris, a música é o médium da harmonia. Então a música, ela faz essa mediação com a harmonia universal, de um jeito muito profundo. Ela recebe a harmonia universal e ela dá a harmonia universal. Assim como o refletor é o médium da luz, de uma maneira bem precisa. O refletor pega, fisicamente falando, a luz que bate ali e muda as características dessa luz para chegar numa determinada direção. E ele ainda diz, a música é o médium da harmonia, como tu és o médium dos espíritos. Muito, muito legal isso aqui, gente. Dá um tema de estudo muito profundo. Só que nessa transmissão, ou digamos, nessa retransmissão, pode ser mais ou menos deformada.
conforme ela seja bem ou mal executada. Do mesmo modo que o refletor envia mais ou menos bem a luz, conforme ele seja mais ou menos brilhante e polido. E do mesmo modo, né, eu sei que a Jaci que estuda muito a mediunidade, mas com certeza os outros irmãos também, do mesmo modo que o médium exprime mais ou menos bem os pensamentos dos espíritos, conforme seja mais ou menos maleável. Então, como a harmonia é uma característica do espírito, né? E a gente estava até usando esse termo que não está no texto, mas fazendo um paralelo com o termo de consciência desperta, de uma harmonia desperta, como característica do espírito. Quanto mais harmonia a gente vai despertando em nós, vai buscando coisas mais elevadas, a gente vai ampliando essa capacidade, vamos dizer assim, da gente também retransmitir a harmonia nas nossas execuções. Então eu acho que isso dá um nível de consciência para nós muito profundo, né, pessoal? Que eu queria comentar um pouco, que ouvir vocês logo mais aqui. Então, gente, finalizando aqui por esses 5 minutos finais, eu pensei de ser meia hora aqui dessa exploração inicial, que está gravada, quem não pegou desde o início, e aí abrir para 10 minutos a gente conversar sobre o texto, para até as 10h40. A harmonia é tão indefinível quanto a felicidade. Isso voltando para o texto, tá? O temor, a cólera, ela é um sentimento e só se pode compreender quem a possui. E só a possui quem a tem adquirido. Voltando para os mesmos aspectos que a gente está citando aí, da harmonia ser uma característica do espírito, e a gente está falando de harmonia desperta. Por esse motivo, o fato, ou a música também, que causa alegria em um, no outro não vai produzir nada. Porque é uma questão também de conexão, né, Deca, que a gente estava falando aqui. O objeto que ocasiona temor em um determinará a coragem em outro. Olha como que as coisas são, né, são percebidas de maneiras diferentes. As mesmas causas geram efeitos contrários. Isso em física não existe, mas em metafísica existe. Isso aqui é ipsis literis do texto. Por isso que ele vai dizer que a música, que é a causa segunda da harmonia percebida, porque tem a harmonia como um sentido universal, digamos assim, divina. Aí a gente pode perceber essa harmonia, passa pela música e é retransmitida. Então, nesse sentido que eu entendo que a causa segunda da harmonia é percebida de quem está chegando na casa espírita lá e ouvindo, né, o coral Canto do Canto, e falando, nossa, tem alguma coisa diferente aqui, né? Estou dando um exemplo do coral Canto do Canto, que é o coral da nossa querida Jaci, que está aqui nos ouvindo, mas de todos os nossos trabalhos musicais que a gente faz no movimento. Então, a música é a causa segunda da harmonia percebida, ela penetra e transporta a um, mas deixa o outro frio, indiferente. É que no primeiro se acha um estado de receber a impressão que a harmonia produz, ele está preparado. Ao passo que o segundo se acha em estado oposto, ele não conecta. O estado de harmonia dele não conecta com essa harmonia que foi oferecida. Ele ouve o ar que vibra, mas não compreende a ideia que ele lhe traz. Aí, indo um pouquinho mais para frente, e finalizando, fala assim, deve-se concluir que a música é essencialmente moralizadora, uma vez que traz harmonia às almas e que a harmonia as eleva e as engrandece. A harmonia coloca toda a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. Esse sentimento existe em um certo grau, mas se desenvolve sob a ação de um sentimento similar mais elevado. Aquele que esteja desprovido de tal sentimento é conduzido gradativamente a adquiri-lo. Acaba deixando-se penetrar por ele e arrastar ao mundo ideal, onde esquece por instante os prazeres inferiores que prefere à divina harmonia. O espiritismo, como moralizar os homens, exercerá, pois, grande influência sobre a música. Já indo para o final do texto aqui. Ele produzirá compositores virtuosos que transfundirão suas virtudes ao fazerem ouvidas suas composições. Rir-se-á menos, chorar-se-á mais. A hilaridade cederá lugar à emoção, a fealdade à beleza e o cômico à grandiosidade. Por outro lado, os ouvintes que o espiritismo dispuser a receber facilmente a harmonia gozarão, ouvindo a música séria, de verdadeiro encanto. Sim, o espiritismo terá influência sobre a música. Como poderia não ser assim? Seu advento transformará a arte depurando-a. Sua origem é divina
sua força o levará a toda parte onde haja homens para amar, para elevar-se e para compreender. Ele se tornará o ideal e o objetivo dos artistas. Pintores, escultores, compositores e poetas irão buscar nele suas inspirações, e ele lhes fornecerá, porque é rico, é inesgotável. Então essa aqui finaliza a segunda mensagem do Rossini. Fui mais rápido aqui no final, gente, mas cumprimos em meia horinha, tá? Um pincelar desse texto aqui. Eu queria fazer o convite para vocês. Se alguma coisa que a gente comentou aqui, vocês quiserem comentar, a gente voltar em algum ponto, nós temos mais 10 minutinhos que eu pensei da gente abrir para trocar ideias. Embora a gente tenha muito mais coisa aqui que a gente pode aprofundar do texto. Mas acho que 40 minutos tá bom. E aí a gente vai como eu disse, disponibilizar essas reflexões aqui desse texto no site do Mofra. Então, alguém quer comentar alguma coisa? Só enquanto vocês vão abrindo aí a câmera, só comentar uma coisa. Esse texto, gente, às vezes quem chegou e pegou a coisa já andando, queria comentar uma coisa que até é uma história, né? Mas tem a ver até com a Jaci. A Jaci, nessa praça que tem aí em São Carlos, na frente aí da USP, né? Tinha uma banca, eu não sei se tem ainda hoje, acho que não, mas que vendia livros usados, sabe? E aí, eu passando por essa praça no ano de 2006, gente, 19 anos atrás, eu comprei Obras Póstumas dentro de um calhamaço de texto do Kardec, né? Era parecia uma bibliazona. E eu comecei a ler, né, um pouquinho do Obras Póstumas e cheguei nesse texto. Ele me chamou a atenção, tal, tudo bem. Só que há coisa de uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a voltar a olhar para esse texto e falei, gente, tem mais coisa aqui. E aí, a coisa de 2 anos, assim, vira e mexe, tô estudando esse texto. A gente já criou até um grupo aqui no Veneranda para isso, que eu até quero retomar, não só para esse texto, mas para outras coisas de artes. Então, quando a Deca nos convidou para participar aqui da Semana de Arte, falei, Deca, posso partilhar um pouco sobre esse texto. Então, assim, ele não é muito fácil quando você lê a primeira vez, pessoal. Por isso que é legal a gente estudar em conjunto, tá bom? Então é isso, queridos. Deca, você abriu o microfone, né? Tava fazendo considerações. Sabe o que eu lembrei? Da parábola do semeador. Quando o semeador jogou a sementinha, teve lugar que brotou, teve lugar que não teve solo que não fez diferença. E teve solo que nasceu e depois se perdeu. E aí eu acho que a música a gente pode comparar com essa semente. Que às vezes, para uma pessoa, uma música vai ser chata, para outra vai ser uma coisa que acalma, para outra vai trazer lembranças boas, outras ruins. E aí, a música, cada um vai receber uma música de um jeito. Tem uma música que eu vou gostar, a Jaci não, a Liliane não, a Salete não. Tem outras que a Liliane vai chorar de emoção e para mim não vai fazer a mínima diferença. Só que, pensando no texto, vamos lembrar que a semente tem que ter qualidade. Então, voltamos àquela coisa. Que a gente busque selecionar mais o que a gente ouve, o que a gente propõe. E aí, uma coisa também que eu pensei, assim, pessoalmente falando, eu já organizei muito evento, né? E aí eu vi falando assim que os eventos têm que ter música de choro no final, para fazer o povo chorar, se abraçar e falar, nossa, esse evento foi emocionante. Aí teve eu não tinha consciência disso, mas eu sabia que eu tinha que colocar determinada música em cada local. Aí teve uma vez que uma formatura que eu organizei, a formatura estava horrível. As pessoas estavam assim, fora de... Porque me chamaram para fazer a coisa 1 mês antes. E aí, a gente não conseguia mobilizar, e o povo estava brigando, a equipe, era uma escola, e eu estava meio que de fora para tentar resolver, ajudar o povo. E aí, no dia, o som estava péssimo, o local estava ruim,
as famílias atrasaram, foi aquele caos. Mas eu coloquei só aquelas músicas clássicas de formatura que faz as famílias chorarem. E aí uma pessoa chegou e comentou comigo: Nossa, tava tudo horrível, mas as músicas. Que eu fui ter essa noção. Falei, gente, não tem jeito. Evento tem que ter música de emoção para fazer todo mundo se emocionar e falar: esse evento foi bom. E aí, agora nessa semana de arte mesmo, eu comentei com as meninas que eu tava sentindo falta de música, de equipe para cantar. Sabe, gente com violãozinho, tocando, acordando, chamando e tal. Foi tudo ótimo, mas eu senti falta disso, porque a gente está acostumado a fazer evento espírita com muita música. Então, ficou essa minha reflexão aí, assim, para vocês. Vamos usar e abusar das músicas, até para nos acalmar, para nos tranquilizar, para nos animar, para trazer a emoção que a gente precisa no nosso dia a dia. Acabei. Não vou falar mais, pra vocês não cansarem. A Jaci. Ô Zé, pela experiência que você já participou lá do Batuíra, e que foi uma orientação espiritual, de que nós chegássemos mais cedo e preenchêssemos todos os espaços, né, não usados com música. E isso sempre elevou o tônus espiritual do Batuíra, né? Então, a sugestão é que nas reuniões públicas sempre tenha música presente, né? Se for possível. Se não, música mesmo com aparelho. Mas é isso aí que eu vejo a diferença em muitos outros lugares, em que as pessoas começam a se movimentar, vão para o passe, ou entram e saem, fica aquele burburinho que é inevitável, né? E que com a música as pessoas já se aquietam mais, outros refletem muito na letra, outros vêm comentar: nossa, tal música me tocou demais. Só isso que no momento. Muito bom mesmo, que vocês olhando esse texto, o texto explica bem isso, e acho que ele coloca nos termos muito gerais, né, gente, porque, gente, a música é médio da harmonia, mas a harmonia é uma característica do espírito, então, assim, está falando quase que de uma maneira científica pra gente, por que isso acontece, né, por que isso acontece, por que um toca, por que um mexe de um jeito, outro mexe de outro jeito, porque são características. E relaciona toda essa questão da vibração mesmo, né, Deca, que você falou, que a Jéssica também trouxe, no sentido mais amplo mesmo, a nossa conexão, ou seja, gente, eu acho que isso, sabe, e assim, essa conexão também da moralização que esse texto traz de nós, executores, vamos dizer assim, para a gente alçar níveis superiores de harmonia e conseguir transmitir mais isso, essa é uma das coisas que é como se fosse assim, quase que um antídoto, Deca, para aquilo que você falou, de a gente não se colocar como os artistas que estão lá, para não cair na vaidade, que é o que o Rossini falou na primeira mensagem. Mas assim, somos trabalhadores da seara espírita, tentando se melhorar, e ao tentar se melhorar, buscando o máximo que a gente pode da harmonia, a gente consegue dar o máximo da harmonia, e como que isso vai reverberar no outro, não está na nossa alçada. Até citando mais uma vez uma coisa que o João Siqueira nos citou há pouco tempo atrás, que tem a ver com a parábola do semeador que você disse, Deca. Ele disse assim, que o Honório Abreu, né, que é essa figura famosa que nos ensinou a estudar o Evangelho, inclusive o Haroldo Dutra, ele dizia assim, que quando ele chegou na mocidade que o Haroldo Dutra estava lá, né, participava, tinha 5 jovens só, e de repente chega o seu Honório, aí o Haroldo vira para ele e fala assim: mas você veio aqui só para 5 jovens, né, ele era uma pessoa conhecida e tal. Ele falou: olha, eu vim aqui porque eu não sei onde eu vou semear, o campo onde eu vou semear, lembrei disso aí. Ou seja, eu não sei como vai reverberar o que eu vou falar aqui em vocês, mas eu vim fazer meu papel de semear. Então, pensando na música como também um campo de semear, de sementes mesmo.
da harmonia que a gente já concebe, né? E da harmonia que a gente vai alçando graus novos, à medida que a gente vai se moralizando, à medida que a gente volta para a reunião pública, à medida que a gente volta para as nossas lutas diárias, né? Que a gente abaixa o nosso nível de harmonia. É como eu disse aqui no início da conversa, né? A primeira vez que eu fui para Comemorf, Cidade de Fraternidade, me alçou para um outro grau de harmonia. Quando eu voltei para o meu dia a dia, eu falei, gente, eu quero voltar para isso aí. A gente até brinca, eu, João Henrique, lá na Cidade de Fraternidade, fala assim, ó, nossa meta é que um dia, aqui na Cidade de Fraternidade, a gente tenha uma Comemorfra todo dia. Que é um pouco isso, né, gente? É virar uma coisa que tá tão boa, tem um nível de harmonia tão grande que vire todos os dias. Que é uma busca, né? É uma busca. Então eu costurei um monte de coisas aqui, mas vamos se alguém tiver mais alguma consideração, vamos fazer as nossas alguma percepção, se ajudou alguém aqui, alguma dessas conversas. Pedir para cada um de nós aqui fazer os últimos comentários e a gente já finaliza então o nosso estudo, queridos. Quer aumentar, Jaci? Um prazer estar te revendo depois de tanto tempo. Zé, eu tô com compromisso agora e preciso me retirar, viu? Tá bom, minha querida. É um grande prazer, quero sempre aprender com vocês. Tamo junto. Tá bom, querida. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Senão a gente vai finalizando também. Vai lá, querida Liliane. Eu só queria comentar o que a Denise falou muito bem, a Jaci também, é que a música espírita, né, seja ela qual for, católica, evangélica, é um louvor, né? Ela é um louvor. Haroldo fala muito isso. Então, quando igual a Denise falou, evento, a gente chora na Comemorfra, a gente chora no final dos encontros espírita, é aquela sensibilidade. E quando a gente está, às vezes, para baixo, a gente coloca aqui uma música espírita, um coral Sheila, no culto do evangelho, nas reuniões de desobsessão. Então, assim, eu sou de família de músicos, né? Meus irmãos são músicos, então eu fui criada escutando música, né? Então, é fundamental isso para a gente, na espiritualidade, estar sintonizado com Jesus, porque a música nos eleva muito, muito, ainda mais em reuniões, né? Legal demais, Edson, adorei, viu? Participar. Bacana, obrigada, Denise, Salete, estarem com vocês, Maria, Jaci. Valeu demais, querida. Bom demais. Maria, pode falar, querida. Acho que seu microfone está fechado, Maria. Oi, estava fechado. Então, duas coisas me chamaram a atenção na sua fala, logo no início e depois, com relação a gente ter o cuidado, né, do que apresenta na casa espírita, o que a gente coloca, né? Eu acho que todo mundo tem na sua casa espírita alguém que se acha artista, mas que tem lá suas dúvidas, né? Aqui mesmo nós temos uma pessoa que é complicada, porque a pessoa, ela não absorve aquilo que já tem pronto, e de qualidade, né? Nós temos tanta música linda, de qualidade, espírita principalmente, nossa, muita coisa boa. E aí ela decide que ela que é o compositor e que ela que vai cantar tudo dela, né? E nem sempre essa música é harmônica, que acaba sendo uma coisa muito repetitiva, com a mesma melodia, com letras muito longas, né? Que não comunicam muito bem. E isso é uma situação que eu acho bem complicada de lidar dentro da casa, né? Porque são pessoas queridas e que trabalhadores, valorosos, mas que não conseguem ter essa visão, né? Do que significa você estar ali diante de um público harmonizando o ambiente. Eu passei por uma experiência que tudo que você falou aí com relação à música, eu passei na prática, né?
eu ligar a câmera aqui, que a minha câmera está desligada também. Eu trabalhei com projeto, com música, num projeto de extensão, né, de complemento escolar, com um projeto que chamava Banda Mirim. Então, a polícia militar que dava a parte de música. E esses meninos chegavam da periferia com, assim, uma cultura musical totalmente negativa, eu vou dizer assim, né? Porque é aquela música mesmo que não eleva, não contribui com nada. E a partir do momento que eles começavam no projeto, a gente introduzia a música clássica, porque como era uma banda, né? Então eu trabalhava com eles com a história da música e fazendo eles entenderem a linguagem da música, sem falar em energia nem nada, né? Mas trabalhando essa linguagem. E eles absorviam isso de tal forma que eles se apaixonavam pela composição, né? Por exemplo, pegavam umas 4 estações de Vivaldi e faziam eles entenderem o barulho dos pássaros, o que era água, o que era isso, o que era aquilo, como é que foi composta aquela música, né? Qual é a intenção. E eles mudavam, com um ano do projeto, eles estavam com a cultura musical totalmente mudada, né? Para uma música mais elevada, mais clássica. Eles aprendiam a gostar da música clássica, das composições que eles tocavam, né? Porque eles não tinham isso. Na cultura deles, a música era aquela que a gente, nessa compreensão de hoje, nos faz mal, né? Que é o que você falou, que Rossini fala, né? Dessa elevação natural, né? Que a gente vai tendo, dessa harmonia, né? Então, essa experiência me ensinou muito nesse sentido de como que você pode transformar através da música. Bacana demais essa partilha, Maria. Obrigado. E foi bem isso que você falou aqui, na prática aqui, quando você ensinou essas coisas, você estava alçando eles a novos graus de harmonia, né? E também de entender, ó como que a harmonia está ligada à ciência, né, gente? Como ele fala aqui, 3 atributos, né? A virtude, a harmonia e a ciência. Então uma coisa vai se miscuindo com a outra. Arrebata a harmonia, aí dá vontade de estudar mais, aí aquilo vai moralizando, então a coisa vai caminhando num todo. Muito obrigado, Maria. Salete, quer comentar alguma coisa, querida? Pronto? Pronto, tá ouvindo aqui. Não, é só para agradecer, foi tudo muito legal, aprendi muita coisa, muita novidade para mim e ótimo, realmente a música eleva. Eleva demais, Salete, obrigado. Eleva tudo, eleva o espírito, eleva o tônus, o pensamento e muito obrigada por tudo. Vocês todos aí, muito obrigada. Valeu, querida. Então bom domingo. Bom domingo para todos nós. Vamos finalizando aqui essa conversa, esse bate-papo. E lembrando que a gente vai disponibilizar então esse. Acho que eu vou dar uma editadinha, tá? Aqui, e vou deixar isso disponível, porque esse texto ele tem tocado muito minha mente, vamos dizer assim, tem me arrebatado também. O texto em si já puxa a gente para pensar em graus mais elevados de harmonia e, ao mesmo tempo, nos indica como é importante a gente se moralizar para fazer um melhor exercício como tarefeiro espírita da arte nas casas espíritas. Então, queridos, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê numa próxima oportunidade. Quem sabe para a gente fazer, sabe, Maria, um apanhado prático de como que a gente tem esse texto que pode ilustrar coisas anteriores ou possíveis futuras práticas que a gente venha a fazer e como que isso está ajudando a gente a melhorar. Por isso que, gente, que eu acho que esse texto ele é como se fosse assim, quase que um marco atemporal
para nos guiar também com consistência, e porque ele também pode nos. Ele também. Ele não está completo, né? Ele é igual a harmonia, uma coisa assim que como eu falei aqui, parece aquelas bonecas russas que você vai. Matriosca que você vai. São infinitas camadas. Então, de repente, pode ser que a gente está só começando uma tarefa de ver o quanto que esse texto pode nos ajudar a moralizar as nossas tarefas musicais nas nossas casas e também no movimento espírita, no momento da fraternidade. Um grande beijo para vocês e a gente se vê, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Beijão, tchau. Tchau, professor. Tchau, turminha. Obrigada por tudo. Tchau, Mica. Tchau, Beijo, Maria, obrigada. todo mundo que for assistir. Um beijão, gente. Tchau, tchau.